encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta-me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? Não a coloca no candeeiro? Com efeito, tudo o que está escondido deverá se tornar manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ainda dizia: Prestem atenção no que vocês ouvem. Com a mesma medida do que vocês medirem, também vocês serão medidos. Será dado ainda mais para vocês. Para aquele que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Mas para aquele que não tem, será tirado até o que tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A libertação iniciada por Jesus não é para ser abafada ou ficar escondida, mas para se tornar conhecida e contagiar a todos. Quem acolhe a boa notícia aprende a ver e agir de acordo com a visão e a ação de Jesus. A compreensão vai aumentando à medida em que se age. Quem não age, perde até mesmo a pouca compreensão que já tem. Caríssimos irmãos e irmãs, todos nós nascemos livres. Todos nós nascemos sem corrente alguma. Aliás, é uma dinâmica muito boa para nós iniciarmos o nosso evangelho. Reparem nas nossas mãos. Reparem nos nossos pés. Uma coisa que diferencia nós da época lá onde Jesus vivia, antes de Jesus vir ao mundo, é que nós nascemos livres. Livres do pecado pelo qual Jesus morreu por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, se é para a liberdade que Cristo nos libertou, por que nós não expressamos essa liberdade de uma forma cristã? Eis a palavra plena para o Evangelho de hoje. Existem dois modos de praticarmos a nossa liberdade. Aliás, dois modos muito comuns e que muitos praticam a liberdade dessa forma. Todo mundo pratica a liberdade dessa forma, que é a liberdade cristã e a liberdade mundana. Liberdade de Cristo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me atrai. Liberdade do mundo. Tudo posso, tudo quero, tudo faço, na hora que eu bem entender. E eu não estou preocupado com o que o povo vai dizer, porque é eu quem estou fazendo, não é o outro. O mundo prega a ideologia de que nós podemos fazer tudo, de que nós podemos fazer tudo o que quisermos, à medida em que quisermos, quando quisermos e como quisermos. E veja que interessante. Essa mesma psicologia, se nós formos colocar no modo histórico, ela já vem sendo aplicada desde o dia em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore proibida, porque eles queriam ser como deuses. Primeiro ponto para o evangelho de hoje. Todo aquele que quer a liberdade do mundo, a liberdade que o mundo prega, na verdade está querendo ser Deus. Está querendo ser acima do que Deus é. Ter tudo da forma como Ele quer. Pode parecer meio forte isso, mas é a realidade. Se nós não procuramos a liberdade que Cristo prega, nós não sabemos escutar aquilo que o outro tem a dizer.
Nós não sabemos obedecer uma regra. Aliás, é por isso que está tão difícil a nós, é por isso que está tão difícil nós obedecermos uma regra, por exemplo. É por isso que está tão difícil nós obedecermos aquele que está acima de nós. Se for no nosso trabalho, nosso chefe, se for na nossa família, nossos parentes, pessoas mais velhas. Cada vez está ficando mais difícil educar uma pessoa, educar uma criança. A sociedade não está sabendo mais ter controle dos seus próprios desejos e vontades. Precisamos acender um alerta a isso. Mais um ponto para o evangelho de hoje. Se eu não tenho controle mental sobre aquilo que eu faço, eu começo a deixar a minha vida nas mãos de outra coisa, nas mãos de outra pessoa tomar conta, nas mãos de outro alguém. E esse alguém não vai cuidar bem da sua vida. As palavras que Jesus diz para o evangelho de hoje são palavras que seguem a psicologia do evangelho passado. Para quem se lembra do evangelho passado, nós estávamos falando de sementes ontem. Nós estávamos falando que o semeador veio, semeou a terra boa, semeou em tal lugar, semeou em tal lugar, e uma cresceu, as outras não cresceram, veio o vento, comeu, enfim. A parábola do semeador. E após esse momento, Jesus explica a parábola do semeador para os discípulos. Vejam que interessante. O evangelho de hoje segue. Jesus diz: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha ou dentro ou debaixo da cama? Por que não coloca num candeeiro? Aí é que vem interessante ponto para o evangelho de hoje. A nossa liberdade vai até o limite em que eu me sinto livre para falar tudo aquilo que eu tenho no meu coração. Ai, mas eu não posso falar certas coisas que acontecem na minha vida, porque tudo tem coisas aqui que só eu sei, que é segredo. Quando nós colocamos o parênteses, segredos entre mim e Jesus, e fechamos esse parênteses, nós estamos sendo praticamente uma pessoa abertas para uma nova perspectiva de vida com Cristo. Tenho os meus segredos, mas os meus segredos, eles não são segredos que me levam ao inferno. Muito pelo contrário, são segredos que eu tenho com Jesus para chegar mais perto dele. Estes são segredos bons. Mas a minha liberdade, ela acaba a partir do momento em que eu digo, eu não posso dizer aquilo, porque se eu dizer aquilo, eu vou magoar a outra pessoa. Então eu guardo aquilo no meu coração. Eu guardo aquele desejo mau, aquela vontade má no meu coração. Psicologia. O que que a água, na verdade ciência, né? O que que a água faz quando ela entra em contato com o ferro? Nada. Mas o que ela faz a longo prazo? Enferruja, oxida. Vai chegar num ponto em que aquele ferro não vai ser mais ferro, não vai servir para mais nada. O que acontece se eu guardo muito rancor no meu coração? Vai chegar num ponto em que meu coração vai estar podre e não vai conseguir se abrir para o novo. Próximo passo para nós termos uma atitude nova que Jesus nos prega no Evangelho de hoje. Quem acolhe a boa notícia aprende a ver e a agir de acordo com a visão de Jesus. Não basta somente eu ouvir a palavra. Eu devo acolhê-la no meu coração. Como nós acolhemos a palavra que foi ensinada no último domingo?
Como nós acolhemos a homilia que o padre falou no último domingo? O padre, esses dias, acho que foi o último domingo que ele teve lá na nossa comunidade. Ele vai escalando, né, para poder dar para todas as comunidades, porque a paróquia é muito grande. E aí, numa dessas missas, ele falou assim: vejam que interessante. Eu posso fazer aqui a melhor homilia de todas. Explicar, ensinar, é, cantar, fazer pregações, né? Mostrar coisas bonitas, vocês vão se encantar. E aí, quando vocês saírem da missa, vocês vão dizer assim: nossa, eu me encantei com a missa hoje a missa foi perfeita. Hoje o padre estava bom, hoje o padre estava bem. Gostei da missa hoje, gostei daquele padre. Mas aí, se no final da missa, quando eu for cumprimentar vocês, eu cumprimentar de um mal olhado, eu ficar com a cara fechada e eu dar uma resposta. Nossa, a missa daquele padre lá eu não gostei, não. Ele me cumprimentou mal, já não gostei de ir na missa dele. Nunca mais põe o pé na igreja. E a gente vai guardando aquela mágoa. Agora, e se eu fizer a psicologia reversa? E se eu fizer a pior homilia de todas? E na hora que eu chegar no final da missa, eu cumprimentar a todos? Nossa, aquele padre ensinou bem. Hoje a missa foi boa. Mas por quê? Porque nós não estamos preocupados naquilo que vem de ensinamento. Nós estamos mais preocupados hoje em dia nas ações, nos afetos, no carinho, do que naquilo que o mundo, do que aquilo que Deus ensina, do que aquilo que os nossos ouvidos precisam ouvir. É necessário deixar os afetos de lado. Se eu amo uma pessoa somente porque a pessoa me faz bem, eu não estou amando ela de verdade. E aí Jesus finaliza o evangelho de hoje dizendo uma coisa muito bonita. Quem tem será dado ainda mais, mas quem não tem será tirado até o que tem. O que quer? Vai ter uma pessoa que vai colocar, ah, é dinheiro. É dinheiro porque eu vivo sem dinheiro. Todo dia eu vivo sem dinheiro. Deve ser sabedoria. Porque eu vivo sem pensar. Vai ter um outro que vai falar assim. Deve ser a vontade de chegar no céu. Ixi, não vou chegar no céu nunca. Vou desistir já. Caríssimos irmãos e irmãs. Quem tem, será dado ainda mais. Quem não tem, será tirado até o que tem. O que Jesus está querendo dizer? Primeiro, Jesus quer dizer duas coisas com isso. Primeiro, as nossas missões. A missão que eu tenho, que você tem e cada um de nós temos para carregar a nossa cruz diária. Nós trabalhamos, acorda de manhã, trabalha, volta do serviço cansado. Para aqueles que chegam em casa e têm que limpar a casa também, limpa a casa inteira. Essas são as nossas cruzes e também são as nossas missões. E por que Jesus diz que será dado ainda mais? Porque veja, Jesus sabe que nós somos capazes de carregar as nossas cruzes. Ele não dá nada que nós não conseguimos carregar. A quem tem será dado ainda mais. Por quê? Porque Jesus confia. Jesus é aquele dono da vinha que vira para a pessoa e falou assim: como você foi tão bom no pouco, eu vou te dar muito. Eu vou te confiar ainda mais. Portanto, a cada cruz que você carregar, sinta-se acolhido por Jesus.
Porque não é simplesmente uma cruz, é uma missão diária que eu vivo a cada dia após dia, me entregando para chegar à vida eterna. Mas aquele que não tem coragem de seguir a cruz, aceitar a própria cruz, de aceitar a sua missão, não terá nada nessa vida. E aí eu peço para ser um bom coordenador, eu peço para ser um bom instrumento de Cristo e eu não consigo ensinar bem. Eu não consigo ser bom com meus amigos da comunidade. A quem tem, será dado ainda mais. Mas aquele que não tem, será tirado até o que tem. Cuidado. Quem muito sobe, quando chegar lá em cima, se cair, o tombo é maior. Mas quem muito se abaixa, quando chegar lá embaixo, Jesus estende a mão para levantar. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.